do pagamento das dívidas. Artigo 1997. A herança responde pelo pagamento das dívidas do falecido, mas feita a partilha, só respondem os herdeiros, cada qual em proporção da parte que na herança lhe coube. Então, como nós vimos um bom tempo atrás, os herdeiros não herdam dívidas. Não herdam dívidas pessoalmente, ou seja, os herdeiros vão indiretamente responder pelas dívidas se o espólio, se do espólio saírem recursos para se pagar essa dívida. É claro, tinha um patrimônio de tanto, mas o morto deixou tanto. Se retira determinado valor desse patrimônio, é claro que os herdeiros vão receber menos do que se a dívida não fosse paga. Mas ele não paga pessoalmente. Quem paga, quem responde pela dívida é o espólio, é o patrimônio deixado pelo morto. O herdeiro não vai ser obrigado, por exemplo, a pagar um eventual débito que o falecido tenha deixado no boteco da esquina. Se o morto não deixou bens, não deixou recursos, infelizmente o proprietário do boteco da esquina vai ficar a ver navios, o seu crédito não vai ser satisfeito, porque ele não pode obrigar os herdeiros ao pagamento. É claro que se pode pensar numa espécie de obrigação de cunho moral, O falecido deixou lá uma dívida no mercado, O herdeiro vai lá e paga, Mas essa obrigação não existe no campo obrigacional. Ou seja, se o dono do armazém propuser uma ação contra o herdeiro, essa ação, esse pedido de cobrança vai ser julgado improcedente. Certo? Quem paga as dívidas do morto é o espólio e não os herdeiros. E se já ocorreu a partilha? Mesmo ocorreu a partilha e o credor não recebeu coisíssima nenhuma. Isso é muito possível de ocorrer nos inventários extrajudiciais. De regra, o inventário judicial vai demorar um pouco mais. E então existe a possibilidade do credor tomar conhecimento da morte. Opa, faleceu lá o meu devedor, deixa eu olhar lá no fórum, dar uma olhadinha para ver se nós temos um inventário. Não tem inventário, ele vai poder se habilitar. Se o inventário é extrajudicial, ele pode se dar de uma forma muito mais célere, muito mais rápida. Talvez tenha essa dificuldade de se apresentar lá antes de realizar esse inventário, e mesmo esse crédito não impede essa espécie de inventário. Então, nessa situação, já operada a partilha, some o crédito? Não. O credor vai poder exigir, então, dos herdeiros o pagamento. Mas o herdeiro não responde. Ele não responde por ele. Como ele recebeu parte do espólio que deveria pagar o credor, é essa parte que ele recebeu que vai pagar o credor. Então ele paga na medida da proporção que ele recebeu. Só que entre eles, herdeiros, existe uma solidariedade. Ou seja, o credor, vamos pensar aqui para ficar mais fácil a nossa conta. Credor de R$900, 3 herdeiros. Então, o que existe entre os herdeiros, já realizada a partilha sem o pagamento dessa dívida de R$900, o credor pode exigir deles, então, o cumprimento dessa obrigação, o pagamento. Ele pode exigir de cada um na proporção do que cada um recebeu. Se cada um recebeu de forma igual, cada um teria que pagar 300. Acontece que existe entre os herdeiros uma solidariedade para todos os efeitos. Ou seja, o credor pode exigir de um só 900. Ele não precisa entrar com 3 medidas judiciais para cobrar 300 de um, 300 de outro, 300 de outro. Não, ele pode cobrar só diante de um. Esse um, então, paga os 900. E tem direito de regresso diante dos demais herdeiros para cobrar de um 300 e para cobrar de outro 300 em regresso. Parágrafo 1º. Quando, antes da partilha,
for requerido no inventário o pagamento de dívidas constantes de documentos revestidos de formalidades legais, constituindo prova bastante da obrigação, e houver impugnação que não se funde na alegação de pagamento, acompanhada de prova valiosa, o juiz mandará reservar em poder do inventariante bens suficientes para a solução do débito, sobre os quais venha a recair oportunamente a execução. Então, chegando o credor e apresentando um documento que por si só seja constitutivo de dívida, ou seja, não é lá um e-mail que alguém tenha mandado, que o falecido mandou dizendo isso ou dizendo aquilo. Mas nós estamos pensando, então, de regra, num título de crédito. Um título de crédito é um documento que contém, como nós sabemos, a característica da literalidade, aquilo que está escrito nele, por si só tem essa validade. Então é possível que o juiz, à vista de um documento desse apresentado pelo credor, determine o inventariante: olha, reserva aí esse valor para fazer o pagamento. No caso previsto no parágrafo anterior, o credor será obrigado a iniciar a ação de cobrança no prazo de 30 dias, sob pena de se tornar de nenhum efeito a providência indicada. Então, de qualquer forma, o juiz manda reservar, mas há necessidade de que o credor proponha a medida de cobrança, a ação de cobrança, medida judicial, contra o espólio, como nós vimos que vai se fazer representar nessa ação através do seu inventariante. 1998. As despesas funerárias, haja ou não herdeiros legítimos, sairão do monte da herança. Então vejam, nós estamos aqui diante de uma despesa, de uma dívida, de uma obrigação sui generis, É uma obrigação que não é do morto, porque morto ele já estava, senão não haveria despesas funerárias, Mas também não é do herdeiro, é uma despesa do espólio. Quem paga as despesas funerárias? O espólio. Mas as de sufrágios por alma do falecido só obrigarão a herança quando ordenadas em testamento ou codicílio. Vamos imaginar que ele o testador colocou lá no testamento um dos desejos dele que se realizasse tantas missas de 7º dia em igrejas diferentes, ou gastos com seus sufrágios, ou seja, essas cerimônias de lembrança da sua morte. Então, os gastos com isso também sairão do espólio. Agora, se é um herdeiro que vai lá e toma essa providência, ele que pague. Então, essas despesas com esses sufrágios para a lembrança do morto correm por quem os requereu. Se o próprio morto, se falecido, determinou isso em testamento, então, nessa situação específica, quem arca com essas despesas é o espólio. Artigo 2002 do Código Civil trata do Instituto da Colação. Vamos ver então o que é colação. Os descendentes que concorrem à sucessão do ascendente comum são obrigados, para igualar as legítimas, a conferir o valor das doações que dele em vida receberam, sob pena de sonegação. Então, se um dos herdeiros recebeu do autor da herança, enquanto em vida, por doação, determinado bem, ele deve trazer à colação este bem, ou seja, ele deve informar no inventário essa doação e o seu correspondente valor. Mas, olha, eu recebi esse bem aqui por doação. Se ele não fizer isso, a consequência é a consequência da sonegação, que nós estudamos antes em relação àquele bem. Ele não se considera, não é considerado então no inventário como herdeiro, como herdeiro. Então, a obrigação, trazer a colação é a obrigação do herdeiro que recebeu doação do autor da herança de informar essa doação no inventário. Com que objetivo, com que finalidade? Artigo 2003. A colação tem por fim igualar, na proporção estabelecida neste Código, as legítimas dos descendentes e do cônjuge sobrevivente, obrigando também os donatários que, ao tempo do falecimento do doador, já não
possuírem os bens doados. Certo? Então, qual é o objetivo de se trazer à colação aquele bem doado? Se igualar às cotas, se igualar às legítimas. Mas vamos pensar, para ficar fácil o nosso raciocínio, nós vamos pensar em um falecido, um autor de herança que deixa 3 filhos, 3 herdeiros necessários, e seus únicos herdeiros. Apenas esses 3 filhos como herdeiros, então. Vamos imaginar que um dos herdeiros recebeu em vida um apartamento no valor de R$300 mil. 300 mil reais. O patrimônio deixado pelo autor da herança é um patrimônio de 600 mil reais. O herdeiro que recebeu a doação vai trazer a colação. Olha, recebi essa doação, 300 mil reais. Vamos juntar o patrimônio do falecido, 600 mil reais, com aqueles 300 mil reais relativos à colação. 600 mais 300, 900. Dividindo os 900 em 3, nós temos exatos 300 mil reais. Como que nós vamos fazer essa partilha, então? Dos bens deixados pelo morto, dos 600 mil reais, aquele que trouxe a colação, aquele que recebeu em doação bem no valor de 300 mil reais, não recebe nada. Nós vamos considerar essa colação, esse bem recebido por doação, como uma espécie de adiantamento de legítima, ou entre aspas, como se fosse um adiantamento de herança. A parte dele ele já recebeu. Quanto é que ele recebeu? 300. Quanto é que deixou? 600. Então, se deixou 600, cada um dos demais herdeiros vai receber 300. De forma que cada um dos 3 herdeiros recebe 300. Aquele já recebeu 300 na forma de doação, e esses agora recebem cada um a sua cota, 300 mais 300, totalizando os 600 deixados pelo autor da herança. Vamos mudar um pouco essa conta. O apartamento deixado em doação, trazido à colação, é de 300 mil reais. Mas o patrimônio deixado pelo autor da herança é de 900 mil reais. Como é que nós fazemos essa conta, então? São 3 herdeiros. Apartamento de 300, patrimônio deixado pelo falecido de 900. Juntamos o patrimônio deixado, mais o valor do patrimônio doado, nós temos então 1.200.000. 3 herdeiros, a cada um toca 400. Aquele herdeiro que trouxe a colação ao apartamento, que recebeu em doação o apartamento de 300, já recebeu 300. Ele tem direito a receber 400. Já tendo recebido 300, ele vai receber então 400. E os demais vão receber 400. Tira-se 400 do deixado, 400 dos 900, tira-se 400 dos 900, e esses 100, então, se direcionam àquele que já recebeu 300, de forma que ele vai receber uma cota igual aos demais. Certo? Esse é o objetivo, então, da colação. Se igualar a cota dos herdeiros que estão em pé de igualdade na linha sucessória. Artigo 2005. São dispensadas da colação as doações que o doador determinar saiam da parte disponível, contanto que não excedam computado o seu valor ao tempo da doação. Então, nessa situação, nós temos a possibilidade, vamos ver aqui o 2008 também para ficar mais claro. A dispensa da colação pode ser outorgada pelo doador em testamento ou no próprio título da liberalidade. Certo? Então, vamos pensar na doação. O sujeito doou para o filho um apartamento no valor de 300 mil reais. 300 mil reais. No ato de liberalidade, lá no ato da doação, ele afastou a necessidade de se trazer a colação
esse bem. Ou no testamento. No testamento ele diz, olha, eu fiz doação para o fulano e ele não precisa trazer a colação o apartamento. Então vejam, nós temos aqui uma situação diferente. No silêncio do ato de doação, no silêncio do testamento, ou não havendo testamento, há necessidade de se trazer a colação. Mas o testador pode dispensar o donatário, né, aquele que recebeu a doação, pode dispensar da obrigação de colação. Então vamos mudar a nossa história, nos exemplos que nós já vimos, já imaginamos. Doação de apartamento de R$300 mil, com dispensa de colação. Morreu o autor da herança. Morreu o autor da herança é pleonástico, né? Claro que morreu. Mas morreu o doador. Deixou um patrimônio de 600. Como é que nós vamos fazer essa conta? No patrimônio de 600, disponível 300. Aquele apartamento doado não atingiu a legítima, que é a metade dos bens do morto. Então, se houve a dispensa de colação, houve a dispensa de colação. Se o apartamento não atingiu a legítima, como é que nós vamos fazer? Nós vamos pegar o patrimônio que ele deixou, 600, e vamos dividir em 3, de forma que cada um vai receber 200, inclusive aquele que foi beneficiado com a doação anterior. Certo? Mas por que é diferente, professor? É diferente porque o doador estabeleceu isso no ato de doação. É diferente porque o doador estabeleceu isso em testamento. Estabeleceu o quê? A dispensa da colação. Se dispensando a colação, não precisa trazer a colação. Só precisa trazer a colação se exceder a legítima. E se excede a legítima, como que se faz? Em relação ao que se excede a legítima, se faz a compensação nos bens deixados pelo falecido. 2008, aquele que renunciou à herança ou dela foi excluído, deve, não obstante, conferir as doações recebidas, para o fim de repor o que exceder o disponível. Ou seja, renúncia ou exclusão não desobriga aquele que renuncia ou excluído à colação. Ele vai trazer a colação. Mas com que objetivo, se ele não vai ser mais herdeiro de qualquer forma? Com um único objetivo: se verificar se essa doação não excede a legítima. Porque naquilo que excede a legítima, ele vai ter que restituir. Ele vai ter que pagar aos demais herdeiros. 2012. Sendo feita a doação por ambos os cônjuges, no inventário de cada um se conferirá por metade. Então, ambos os cônjuges fizeram a doação. Né? Pai e mãe fizeram doação para o filho. No inventário do pai, o filho tem que trazer metade do bem recebido. No inventário da mãe, vai trazer a outra metade do bem recebido. Se traz, então, a colação, apenas metade. Isso pode fazer a diferença, né? Dependendo do regime de bens aqui dos pais, o patrimônio de um pode ser diferente do patrimônio do outro. Né? Então a conta vai ser obviamente diferente. Né? Obviamente diferente. Se houver essa cláusula, né, de dispensa da colação, ou no ato de doação, ou no inventário, com outras consequências também, como nós vimos. 2013. O herdeiro pode sempre requerer a partilha, ainda que o testador o proíba, cabendo igual faculdade aos seus cessionários e credores. Nós já estamos aqui tratando, para finalizar, da partilha. Então, qualquer herdeiro, mesmo que eventualmente ocorra uma proibição no testamento, essa proibição não vai ter eficácia alguma, né? Qualquer herdeiro pode requerer a partilha. 2016. Será sempre judicial a partilha se os herdeiros divergirem, assim como se algum deles for incapaz, né? Como nós já vimos. A divergência não pode ser rolamento, vai ter que ser partilha. Um dos herdeiros é incapaz também, e por força lá do Código de Processo Civil, se houver testamento. 2017. No partilhar os bens, observar-se-á, quanto ao seu valor, natureza e qualidade, a maior igualdade possível. Né? Então, a partilha
Isso aqui não precisava nem constar aqui no dispositivo, né? Algo indutivo. Então, se a partilha é para partilhar entre os herdeiros, é evidente que a partilha deve observar o máximo possível uma igualdade, né? Mas nem sempre o sujeito que faleceu deixou 3 cabeças de gado, né? Ou 9, ou 12, ou seja, múltiplos de 3, de forma que os animais possam ser divididos em 3. Pode ser que ele deixou 11 cabeças de gado, pode ser que ele deixou 2 carros, pode ser que ele deixou 3 terrenos, 4, né? Então, não é possível, nem sempre vai ser possível que essa partilha se faça dividindo o número de bens iguais, vamos dizer assim, né? Então, em casos como esse, a necessidade de haver uma compensação. Eventualmente, algum vai ficar com um terreno e outro vai ficar com mais animais ou mais veículos, né? 2018. É válida a partilha feita por ascendente, por ato entre vivos ou de última vontade, contanto que não prejudique a legítima dos herdeiros necessários. Então, essa espécie de partilha, desde que não haja prejuízo e desde que observe a cota que a lei reserva a cada um, ela é válida sem maiores problemas. 2019, os bens insuscetíveis de divisão cômoda, que não couberem na ameação do cônjuge sobrevivente ou no quinhão de um só herdeiro, serão vendidos judicialmente, partilhando-se o valor apurado, a não ser que haja acordo para serem adjudicados a todos. Então, aquilo que é indivisível, um carro é indivisível, um animal é indivisível, e não houver possibilidade de se realizar uma compensação com os demais bens, com o valor dos demais bens, ou eventualmente com o valor deixado em caderneta de poupança, alguma coisa assim, não havendo possibilidade de chegar a uma partilha equânime, igualitária, esse bem então será vendido, a não ser que se aceite se adjudicar em favor de todos, ou seja, não é impossível, que um animal seja partilhado com 3 pessoas, São 3 proprietários do mesmo animal. Nem sempre isso é desejável, mas não é impossível, certo? Parágrafo 1º. Não se fará a venda judicial se o cônjuge sobrevivente ou um dos mais herdeiros requererem lhe seja adjudicado o bem, repondo aos outros em dinheiro a diferença após a avaliação atualizada. Ou seja, a venda judicial não vai ocorrer se um dos herdeiros adjudicar pagando o valor devido aos demais. Então, você tem lá um animal no valor de 900 reais. São 3 herdeiros. Não tem como dividir entre eles e eles não querem adjudicar os 3. A solução é a venda judicial. Só que um deles tem a possibilidade de evitar a venda judicial pagando aos demais a cota correspondente. Ou seja, animal de 900, cada um tem uma cota de 300, um fica e paga aos demais 600, 300 para um, 300 para outro. Então ele adjudica, sai lá então um auto de adjudicação, um termo de adjudicação, somente em favor dele, desse herdeiro que, vamos dizer assim, então, aspas, compra dos demais a cota dos demais. Parágrafo 2º. Se a adjudicação for requerida por mais de um herdeiro, observar-se-á o processo da licitação. Então, nós podemos ter 5 herdeiros de um mesmo bem. E desses 5, 2 querem muito aquele bem, querem aquele animal, um animal de raça ou de estimação. Como é que resolve isso? Eles têm preferência diante de terceiros, evidentemente. Então vai se fazer uma licitação. Quanto cada um paga a mais na cota devida aos outros herdeiros. Então se abre uma espécie de licitação, o juiz abre essa licitação, e cada um então vai apresentar a sua oferta e evidentemente então vai adjudicar, receber sozinho aquele bem, aquele que apresentar uma oferta a um valor maior. Por fim, artigo 2022. Ficam sujeitos à sobrepartilha
os bens sonegados e quaisquer outros bens da herança de que se tiver ciência após a partilha. Então a partilha, a decisão de partilha, tanto no inventário quanto no arrolamento, ela é definitiva em relação àqueles bens, né? Ela não produz uma espécie de coisa julgada em relação à sucessão. Tem uma sentença que homologou uma partilha. Tem uma sentença que determinou a partilha dessa ou daquela forma. Nós não teríamos uma coisa julgada em relação à sucessão. Então essa sucessão aqui não pode mais ser tratada em outra ação judicial, de forma alguma. A coisa julgada diz respeito à partilha daqueles bens, mas pode ocorrer a figura da sonegação. Um dos herdeiros não trouxe aquele bem naquelas circunstâncias que nós vimos. Então é o caso de sobrepartilha. Ou os herdeiros desconheciam a existência de determinado bem. O inventariante desconhecia, o que é possível também. Vamos imaginar que o cidadão deixou determinado bem guardado em determinado local e não sabia da existência dele, uma joia de alto valor, alguma coisa assim. Os herdeiros desconheciam a existência. Então, se desconhecia a existência do bem, ou esse bem foi sonegado e a partilha já foi resolvida por sentença, não há problema. A ação, então, é a ação de sobrepartilha, uma partilha posterior àquela anterior, onde então vai se dar destinação na forma da lei ou do testamento, se for o caso, a esse bem que era desconhecido na partilha anterior.